mas ele não tinha falado ainda sobre o Sim, que mas era. quando você se refere, quando o Rony fala para o senhor que era um trabalho, isso... Poderia ser diversas coisas. Poderia ter sido campana, alguma coisa ilícita. Sim. Certo, mas ele explana detalhadamente para mim o trabalho no ano novo. No ano novo de 17 para 2018, quando eu vou passar na casa dele, ele comenta comigo que estava nesse trabalho, ele explica qual é o trabalho. O trabalho seria um alvo, que seria uma mulher, que eles estavam já há meses andando com esse carro, e teve a oportunidade de sair. Eu cheguei à conclusão, ele me explicou que seria uma execução, esse trabalho, que seria uma mulher, e teve a oportunidade de cometer o crime e não aconteceu porque a pessoa que estava para dirigir o carro, Macalé, estava presente, ele seria um homem de contenção, o Rony era o motorista, ou não, o Rony era o atirador, e essa pessoa seria o motorista. Se o senhor quiser que eu fale o nome da pessoa, eu falo, senão eu não falo o nome da pessoa. Pode continuar dessa forma. Dessa forma está melhor para o senhor? Tudo bem. Então, ele falou que seria ali na área do Estácio. Ele teve uma oportunidade única ali de concluir esse trabalho, que seria essa execução. Ele estava muito revoltado, já tinha bebido, era tarde da noite. Ele falou para mim que seria essa situação e estava revoltado com essa pessoa que refugou, vamos dizer assim, seria o motorista, e refugou e não emparelhou com o carro para que ele fizesse a execução. Nessa situação, eu já fiquei sabendo do fato desse homicídio. Mas, nesse meio termo, nessa época, eu sempre que ia ao quebra-mar, eu percebia que o Rony, por diversas vezes, ele saía para alguns encontros, a pessoa, o Macalé, ia buscar o Rony por diversas vezes no quebra-mar, e num carro totalmente fechado no filme, e levava para ele encontrar com uma pessoa. Essa pessoa, vira e mexe, chamava ele para encontros para falar sobre esse tal trabalho, sobre essa execução. Essa pessoa, segundo o Rony, foi que forneceu o carro e que estaria dando a estrutura. Então, ele, de vez em quando, fazia essas buscas. Ia buscar o Rony com o carro, levava até a casa da pessoa e trazia. Não queria que ninguém visse, porque essa pessoa já estava, como se diz assim, já estava avisada, então a segurança da pessoa, no caso, não queria que ninguém soubesse que era ele que estava dentro do carro, então já estava avisado, quando ele chegava na casa da pessoa, ele já entrava. Por diversas vezes aconteceu isso, até o ano novo. Quando aconteceu essa situação do refúgio, não houve mais essas buscas de o Rony sair com essa pessoa para conversar com a pessoa que seria, vamos dizer, o mandante dessa execução. O que acontece? Depois disso, apareceu um celular com o Rony. Um celular. O Rony costumava muito usar telefones de última geração, sempre iPhone de última geração. Ele aparece, de repente, com um telefone que a gente chama de bucha, né? Um telefone feio, mas era um smartphone. E ele fala que esse telefone, ele agora não precisava ter mais esses contatos, porque ele já tinha um contato direto com a pessoa que teria encomendado esse homicídio, no caso, né? Esse trabalho, vamos dizer assim. Então, ele passou a usar esse telefone, que seria um contato direto. Daí para frente, eu não vi mais essas buscas e não vi mais o carro. Eu só vi a ver o carro no dia do fato em si. Aí eu posso narrar para o senhor o dia do fato em si, como se deu e onde eu estava. Se eu quiser que eu continue. Vamos para o dia do fato. O que aconteceu no dia do fato? Hoje não. No dia do fato, eu saí de manhã para trabalhar, saía 5 para 6 horas da manhã, ia para Santa Cruz da Serra, porque eu trabalhava na escolta de caminhões, justamente da Casa de Bahia, Ponto Frio, essas coisas. Descia os caminhões.
Não, eu era escolta, eu fazia escolta. Era um acompanhamento, porque era sozinho, não tinha como reagir a assalto, nada disso. Mas o senhor dirigia, o senhor era um motorista. Era motorista do meu carro particular, que comboiava os veículos de carga, no caso, os caminhões. Nesse Desarmado. dia, desarmado, porque acionava, se tivesse algum problema. Antes eram dois policiais, era um policial e outro não. Aí era armado. Depois passou a ser um, então não tinha como ter reação. Então era desarmado. Era um acompanhamento que, se tivesse algum problema, a gente acionaria a central bloquearia o caminhão de imediato, para não haver troca de tiro, não haver incidente. E com só não ter como reagir, dirigir, reagir a assalto, não sou sabe que não tem como. Então, desci com esses caminhões, 2 deles foram para o Madureira Shopping, ficaram lá dentro do shopping de Madureira. Então, eu teria que fazer porta a porta na área de Rocha Miranda, entregando de porta em porta eletrodomésticos, no caso, televisão, computadores, o que fosse, e eu acompanhando a certa distância o caminhão. Quando foi por volta de meio-dia, eu estava em Rocha Miranda, próximo do Prêmio Recreativo Rocha Miranda, eu recebi uma chamada pelo aplicativo Confid do Rony Lessa, perguntando se eu estava trabalhando. Eu falei que estava trabalhando, e inclusive eu até mandei uma foto do caminhão, eu falei, estou aqui em Rocha Miranda e tal. Aí ele falou, você sabe a hora que você sai? Eu falei, não, eu não sei que hora que eu saio, porque eu tenho outros caminhões e tal. Ele falou assim, será que você sai até as 17 horas? Até as 5 horas da tarde, 17 horas? Eu falei assim, não sei, que ainda tem outros caminhões para me acompanhar. Ele falou assim, tá bom, mas do que se trata? Ele falou assim, não, é que é para você dirigir para mim. Aí eu falei, mas o que é? Mas é para quê? Quando eu pergunto para quê, eu já tinha enviado uma foto para ele até do caminhão para provar que eu estava realmente na escola. Ele envia para mim uma foto pelo aplicativo Confid, e depois eu via saber que essa foto se tratava não sei se, de uma reunião de senhoras, estava numa roda de conversas. Depois eu vim saber que foi do Instagram, não sei se foi do partido da senhora Marielle, ou dela mesmo. Mas na época eu não sabia, eu não conhecia a senhora Marielle, mesmo que ele colocasse o nome e que tivesse o nome na foto, eu não sabia, porque, me desculpe até, porque eu não conhecia a senhora Marielle, na época eu não conhecia, antes do crime. Como o próprio delegado mesmo falou aí, em depoimento, o aplicativo Confid é criptografado. Então, quando você baixa o dedo para você ver a imagem, eu estava atento ao caminhão e olhando a imagem. Ele se autodestrói. Então, eu não tive muito acesso do que se tratava. Eu falei, tudo bem, se eu sair aqui, eu te aviso. Acabou o meu serviço de porta em porta, eu perguntei, os caminhões estavam protegidos dentro do shopping, eu não precisava mais dos meus serviços. Eu poderia trabalhar ali até às 20 horas, por exemplo, 21 horas, mas eu fui dispensado às 2 horas da tarde. Eu falei para o Rony que eu estava dispensado, ele falou, então, vê se você chega aqui até umas 5 horas, vai para casa, eu te aviso assim que precisar. Aí eu saí, fui para minha casa, tomei banho, falei, tá bom, vou para casa, vou tomar banho e depois eu vou para me encontrar com você. Fui para casa, tomei banho, almocei e fiquei esperando. Quando deu não sei exatamente a hora, umas 4 horas da tarde, nesse dia tinha um jogo do Flamengo e Emelec, pela Libertadores. Ele me liga e fala, olha só, cara, vem vindo para cá porque vai ter horário de rush, então você já vem andando e vem direto aqui para casa. Eu falei, tá bom, já estou pronto aqui, vou botar a roupa e já estou indo. Não falei nada para minha esposa, falei que ia ver o jogo na Barra do Sul. Deixa eu só interromper o senhor, num minuto antes de a gente continuar. O senhor, só para a gente entender aqui, o Rony já tinha falado para o senhor que estava no serviço, né, num trabalho de uma mulher, o senhor já sabia que era um homicídio, né, que havia tido um refúgio, etc. Ele liga para o senhor, fala que precisa que o senhor dirija e manda uma foto de uma mulher. Nesse momento, o senhor está sabendo que o senhor está sendo chamado para um homicídio. Não, senhor. Eu não sabia do que se tratava. Eu vi que não era uma mulher, eram várias mulheres. Eu vi que era um evento. Eu não sabia. Até aquele momento, eu não sabia.
senhor estava às 5 da tarde, ele vem logo para cá, que vai ter horário de rush. É isso. Atravessei a linha amarela, paguei o pedágio, tudo direitinho, peguei a Avenida Ayrton Senna, orla, vou para a casa dele, o condomínio dele. Eu não tenho acesso direto ao condomínio dele. Pedi para chamar ele, teve até aquele problema depois da portaria, que foi que ele anotaram o número errado lá, mas depois foi até comprovado por gravação que realmente eu toquei o telefone na casa dele, dei minha identidade, como de praxe, e ele mandou que eu entrasse. Quando eu entro, vou até a casa dele, chego lá, ele fala assim, estaciona aqui. Eu vejo que o carro dele já está virado para a rua. Na época ele tinha uma Evoque. Ele manda eu estacionar meu carro, mas ele assume a direção, ele estava até de calça, eu até estranhei, porque o Rony só anda de bermuda, ele estava de calça preta, camisa preta, com a bolsa na mão. Ele bota a bolsa dentro do carro, assume a direção e entra no carro. E falou, vamos embora. Aí vamos sair aqui rapidinho. Aí saímos, aí dobramos logo à direita na orla, passa o condomínio dele, tem um condomínio que é o atual dele, que a esposa dele mora, o condomínio ao lado, e logo depois tem uma rua. Essa rua dá fundos para um condomínio, que eu não sei o nome agora, e no final dessa rua tem uma travessinha, uma rua, um transversalzinho atrás, que as pessoas até estacionam ali para pegar a embarcação para atravessar a Avenida das Américas, ali a Lagoa, para sair na Avenida das Américas. Quando eu chego lá, ele encosta atrás do Cobalt. Quando ele chega lá, eu vejo o Cobalt. Quando eu vejo o Cobalt, eu falei assim, poxa, o Cobalt não é para... Já vi que não era para uma boa coisa. Já me senti mal. Tudo bem, porque o Rony não pode dirigir carro, só pode dirigir carro automático. Ele falou assim, vamos desligar o telefone aqui, que a gente vai sair, deixa o telefone aqui. Não sei se ele desligou o dele, eu sei que eu botei o meu em modo avião e desliguei. Deixamos o celular no console e saímos do carro. Ele pega a bolsa, bota no carro, entra, me dá a chave, eu entro no Cobalt, ele bota a bolsa no banco de trás e passa para o banco do carona. Ele pede para mim pegar a orla e fala assim, vamos para sentido centro, sai aqui. Nós saímos do condomínio, pegamos a orla. No trajeto eu falo, vamos para onde? Ele falou, vamos para o centro do Rio. Eu falei, o que é? O que está vendo? Ele falou assim, olha só, a situação é o seguinte, é um alvo que eu tenho, se trata de uma vereadora. Aí começou a contar a história. Eu não me lembro exatamente as palavras que ele falou, mas ele falou que se tratava de uma vereadora, deve ter falado o nome, tudo direitinho. Aí eu falei assim, mas o que é isso? É o quê? Você vai falar, é por um dinheiro? O que é? Ele falou assim, não, isso é pessoal. Ele fala para mim, é pessoal. Eu falei, tudo bem, vamos indo. Ele fala, toca para o centro. Fomos tocando para o centro, aí fiz o trajeto centro. Ele foi me indicando o caminho, passamos pelo Quebra-Mar, Avenida das Américas, Itaiangá, subimos Alto da Boa Vista, descemos da Boa Vista, passei até por aquele radar que foi filmado, que quando fez retroagiu as câmeras, foi pego, nós passamos por aquele radar. Subimos Alto da Boa Vista, descemos Alto da Boa Vista, Tijuca, centro. Ali no centro, ele falou... Deixa eu só interromper o senhor um momento. O senhor não se lembra ao certo, senhor, mas o senhor já falou que ele disse para o senhor que era uma vereadora, né, que era serviço, que era um homicídio de uma vereadora. O senhor se recorda se ele chega a falar, inclusive, qual seria o partido? Não, ele não chega a falar exatamente homicídio na hora, não. Ele não fala nesse caminho, ele não fala. Ele fala que é um alvo e tal. Tudo dá a entender que seria um homicídio. Mas como eu já tinha visto aquele veículo transitando anteriormente, e ele tinha... eu achei que poderia ser também uma campana, poderia ser qualquer coisa. Eu só tive a conclusão exata quando ele foi me indicando o caminho. Quando a gente chegou no local, a gente fez o local, viu o local e falou, é aqui. Eu não sabia onde é a Casais Preta, no caso. Ele conhecia bem o local, ele falou, não tem lugar para estacionar, nós demos mais uma volta no quarteirão, até que estacionou, onde as câmeras aparecem até na televisão. Nesse momento, no momento que eu percebo que é um homicídio em si, é o seguinte, que ele fala assim, olha só, agora vamos estacionar aqui, você vai ter que me ajudar. Ele arria o banco todinho da frente do passageiro que ele estava e se arrasta para o banco de trás.
e se arrasta o banco, você tem que me ajudar, porque você tem que me ajudar com a minha perna. O Rony é muito grande, a perna mecânica, ele não consegue atravessar sozinho. Eu auxiliei ele para ir para o banco de trás. Nesse momento, quando eu estou botando o banco na posição normal, quando eu olho pelo retrovisor, ele já está abrindo a bolsa e está, vamos dizer assim, se equipando. Ele já está colocando o casaco, tira da bolsa a submetralhadora, começa a colocar Qual a arma que ele tirou da bolsa? Uma MP5. O senhor já conhecia essa arma? Eu já vi na polícia, mas eu nunca utilizei essa arma. Sim, o senhor já viu ela sendo usada na polícia? O senhor já teve contato com ela? Já tive contato com ela. E ele já havia, um tempo atrás, falado que tinha adquirido uma MP5 para mim. Então, eu calculei que seria a mesma MP5. E ele colocou o supressor de ruído, que no caso o abafador, vamos dizer assim, no linguagem popular. Quando ele faz isso, é até estranhei, porque ele abre a bolsa e tem várias coisas dentro da bolsa, ele coloca uma balaclava e pega um binóculo, coisa que eu nem esperava, ele pegar um binóculo e fica observando a casa das pretas. Quando eu vejo que ele está equipado e que está nessa situação, eu já sabia que ali seria, no caso, um homicídio. Então, ele fica observando. Então, nessa situação, eu chego a ver o seu Anderson, porque a rua estava vazia, então a única pessoa que estava em pé era o Anderson. Eu não sabia quem era o Anderson, se era o motorista dela ou não, nem sabia qual era o carro dela. Foi tudo suposição, porque ele se debruçava, até aparece nas filmagens, debruçava, ele estava falando muito no WhatsApp. Então, a rua estava vazia, estava tendo um evento, ele falou, acho que acabou o evento. Mas, como estava uma pessoa em pé ali, pode ser que seja o motorista dela, pode não ser. Ele também não tinha certeza que era, ele ficou no visual. Passa-se um tempo, a gente fica dentro do carro, o carro começa a abafar, porque o carro estava desligado, nós respirando ali dentro, começa a abafar. Ao lado desse sobrado, que é a Casa das Pretas, que depois fiquei sabendo que era a Casa das Pretas, estava tendo tipo um tráfico de drogas ali, a gente chama de estica, né? Aquele tráfico rapidinho e tal. A gente ficou preocupado, falou assim, eu fiquei preocupado, eu falei, cara, a gente está aqui, o vidro está embaçando, vão bater no vidro da gente aqui. Ele falou assim, cara, então faz o seguinte, já que não tem jeito, liga o carro aí, só o ar-condicionado aí, para a gente ficar aqui, vamos ficar bem quietinho aqui, e continua observando. Nesse momento que eu ligo o carro, o Cobalt tem uma situação que, quando a gente vira a chave, mesmo com a lanterna desligada, acende o painel. Quando acende o painel, vem aquela luz no meu rosto. Ele me joga uma balaclava e fala assim, bota no painel. Quer dizer, ele tinha trazido para também mais uma balaclava, mais uma touca ninja. Aí eu tampo o painel, tanto que até a perícia fala que possivelmente poderia ser um celular, aquela luz que aparece, mas é a luz do painel que eu tampo rapidamente. Ficamos ali um tempo, sai uma senhora, ele acha que é ela, ele sabia assim, como era a senhora Maria. Eu não sabia como era ela. Ele achava que era ela, ele falou assim, acho que é ela, não é ela. Aí ficamos mais um tempo, aí, pô, será que acabou? Não acabou o evento? De repente, acaba o evento, porque começa a sair pessoas. Aí eu só queria, vamos lá. Sim, senhor. Só duas coisas para a gente não perder o rumo. Eu queria tentar deixar isso o mais linear possível. O senhor, na sua delação, o senhor já está falando que ele sério, o senhor diz que o Rony, em um momento, diz, vai ser aqui mesmo. É isso que eu ia falar. Queria matar ali em frente à Casa das Pretas, e o senhor diz que não, porque tem câmera no local. O senhor confirma isso? Senhor. Confirmo isso, eu ia falar justamente isso agora. Nessa hora que ela sai. Nessa hora que ela sai, ele fala... Só